Boa noite para todo mundo que está chegando aqui para mais um Fórum Entrevista. Hoje a gente está com um convidado mais que especial, ele que é formado em Engenharia Civil pela PUC do Rio de Janeiro, estudou Economia na Universidade de San Diego, é autor de mais de 10 livros, foi eleito, pela revista Investidor Institucional como um dos 3 melhores economistas do Brasil e ainda é dramaturgo. Então, eu queria dar aqui as boas-vindas no nosso canal para o Eduardo Moreira. Cadê ele? Está por aí? Olá, Ingrid, tudo bem? Boa noite. Essa do dramaturgo eu não sabia, eu Você soube não hoje. sabia? Poxa, eu acho que essa semana eu tive uma conversa, eu não lembro com quem foi essa semana, numa entrevista que eu participei, e aí começou lembro, com a Carla Gimenez, a minha amiga lá do El País, né? E aí, mas dramaturgo, eu não sabia que você era, etc. E aí eu contei para ela a história, eu me formei como roteirista pela New York Film Academy em 2014, porque eu sou casado com uma atriz, né, e escrevo livros, alguns deles são romances, eu sempre tive essa vontade de escrever roteiros. E aí a gente fez uma peça juntos, chama Branca de Neve Zangado, ficou no Frei Caneca, vários meses, está na internet, no YouTube, eu botei a peça, está aberta para todo mundo que tiver filho, assim, quiser assistir, é um musical, eu escrevi as músicas, quem musicou elas, né, colocou a melodia foi o Renato Bellini, que foi o diretor musical, mas é uma peça linda, assim, que fala sobre preconceito, sobre um monte de coisa, chama Branca de Neve Zangado, um musical infantil, super legal. Ah, que bacana, fica aí a dica para todo mundo assistir. E a gente, com esse Brasil do jeito que está, tem muito assunto para um roteiro, né? Acho que tem Nossa, tema para fazer. eu até te digo o seguinte, eu acho que os roteiristas, eles todos perderam o emprego agora, porque ninguém consegue escrever uma coisa melhor em termos de trama, de suspense, de realidade fantástica do que está acontecendo. Então, assim, você pega o cara que você começa a puxar o fio, o cara conhece o outro que roubou aquele, que matou o outro, que tem um negócio falso que foi conseguido com a empresa que é de fachada, sabe? E no final todo mundo se encaixa, volta para o primeiro, né? Então é impressionante. Fiz um post no outro dia falando os roteiristas de Hollywood, eles devem estar desesperados para fazer alguma coisa que surpreenda agora, né? Exato, acho que a gente ainda deve estar vivendo um show de Truman. Alguém está brincando aí, contando essa história. Nós somos os atores e atrizes dessa peça, né? Bom, eu queria começar, Eduardo, falando do Somos 70%. Eu acho que é um bom começo para a gente, para você até situar, né, todo mundo que está aqui participando dessa Fora Entrevista. Como que está hoje o Somos 70%? Quais que são os pontos em comum que norteiam as ações dessa frente? E eu queria trazer uma pergunta também do Marco Antônio Tavares, que ele pergunta o seguinte: existe frente ampla sem que todos nela sejam a favor do impeachment? Então, como é que é isso? Como é que você está conseguindo articular tantos interesses diferentes? A maneira de eu articular tantos interesses diferentes é não articular nada, porque o Somos 70% ele resolveu ser só uma constatação matemática. Ele surge num debate onde eu estava participando, eu, o Florestan Fernandes, o Gessé Souza, o Panúzio e a Carla Gimenez, e a gente falando, de repente, sai uma das pesquisas do Datafolha, mostrando que a base de apoio do Bolsonaro estava em torno de 30% ainda, e aí todo mundo fica desanimado, não sei o quê, e eu falei, gente, peraí, vocês estão desanimados por quê? Se eles são 30%, nós somos 70%. Pô, o problema do Brasil é que a minoria age como se fosse maioria, a maioria age como se fosse minoria. Somos 70%. Aí todo mundo brilhou o olho. Eu falei, caramba, essa lembrança, ela tem valor, né? Ou seja, a gente lembrar as pessoas que nós que queremos o debate, que queremos o jogo democrático, que acreditamos que a Amazônia deve ser preservada e não destruída, que acreditamos na medicina e não em feijões mágicos que curam a Covid, que, enfim, acreditamos que o governo não deveria fazer esse processo com o centrão de toma lá da cá. Todas essas estatísticas nas pesquisas do Datafolha são de 67%, 70%, 73%, são próximos de 70%, ou seja, a ampla maioria. Eu falei, então, vamos nos lembrar que somos a maioria e passar a agir como maioria, ou seja, não ter medo de expor a nossa opinião, não ter medo de se posicionar politicamente, não ter medo de ir para o debate, porque os 30% fizeram um trabalho, um trabalho muito eficaz em nos fazer agir como se fôssemos minoria, né? E nos sentir acuados, e nos sentir com medo, mesmo sendo maioria, porque eles criam as milícias digitais, os robôs, eles aparecem de um monte de lado sem
sem existir. Então, eles parecem uma maioria que não são. Eles são um castelo de cartas, uma estrutura vazia, que é só inflar espuma, né? Então, somos 70% e resolveu ser isso. Vamos lembrar as pessoas daquilo onde somos a vasta maioria. Ele não tem uma lista, ele não tem, você não se associa. Às vezes as pessoas falam, como é que eu posso fazer parte? Você é contra esse governo, você quer debater nas regras democráticas, então você faz parte, a pesquisa mostra que você faz parte dos 70%. Parece pouco, Ingrid, mas é muito poderoso isso, porque você vai ver várias pessoas que nunca tinham se posicionado politicamente, pessoas que não fazem parte de nenhum desses movimentos, porque não querem entrar em listas, e aí, eu estou na mesma lista do, sei lá, do Lula, então não quero, do Moro, então também não quero, desse não quero. Esse negócio, essas pessoas todas falam assim, somos 70%. Por quê? Porque é o seguinte, eu quero só me posicionar, e é importante isso, e eu não estou tirando valor de outros movimentos que são muito importantes, que têm listas, que têm rostos. Eu até já me chamaram, faço parte de alguns, assinei alguns, e aí você me pergunta, ele tem a pauta do impeachment? Ele não tem essa pauta do impeachment. O dia que 70% das pessoas do Brasil forem a favor do impeachment, nós vamos falar o seguinte, somos 70% a favor do impeachment. E a gente vai falar isso, né? Hoje a gente não pode falar que somos 70% a favor do impeachment, que as pessoas que são a favor do impeachment são 53%, segundo a última pesquisa. Agora, se você perguntar o Eduardo é super a favor do impeachment. O Eduardo faz campanha para o impeachment. O Eduardo, ele vai para a passeata, ele debate, ele traz pessoas para as lives dele para falar do impeachment. Mas eu não posso transformar algo que surgiu como sendo uma constatação matemática em algo que cumpra os interesses pessoais do Eduardo. E eu estaria sendo desonesto intelectualmente se eu fizesse uma coisa dessa, entendeu? Então, somos 70%, ele é uma constatação matemática. Mas qual que você acha que é a saída, então, nesse sentido? Porque a gente tem outras possibilidades também, né? Além do impeachment, você tem, por exemplo, o processo de cassação da chapa em relação à questão das fake news. E isso é algo que foi crescendo e a gente foi ganhando até uma esperança quando teve uma junção disso com o inquérito no STF, né, que dá mais força ainda ao processo de cassação da chapa. Então, o que você acha? Como é que você acha que é a saída, então? O que se prega no sentido de criar uma transformação, seja via impeachment, seja... Enfim. Vamos lá, aquela pergunta clara. Outro dia eu estava entrevistando a Gisele Cittadino no meu programa, eu comecei a perguntar, ela falou, Eduardo, você quer saber o seguinte, como é que a gente tira esse cara daí, não é isso? Eu falei, é isso que eu quero saber, essa é a pergunta. Ela falou assim, basicamente tem 3 maneiras, né? Uma delas é o impeachment. E o impeachment, ele é um processo basicamente político. Ele é legal, você tem que cumprir, teoricamente deveria ter que cumprir os pré-requisitos legais. Quando a gente vê o impeachment da presidente Dilma, né? Na minha opinião, hoje, e aí muitas pessoas falam, mas lá atrás você não pensava isso. Realmente, eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Eu era Eduardo sócio de banco, eu vi o mundo de uma forma completamente diferente da que eu vejo hoje. Então, como é que o Eduardo vê hoje? Um golpe absurdo, e você não tinha um elemento legal, porque se você for falar com qualquer advogado hoje, qualquer político vai falar, o impeachment ele é um instrumento que ele é legal e político, ele é jurídico e político. Mentira, eu acho que é só político, porque no caso da Dilma você não tinha essa parte legal fundamentada, as pedaladas fiscais não são motivo nenhum para impeachment, esse artifício para você poder se financiar quando você chega no final do ano faltando ali um pedaço de financiamento, todos os outros presidentes utilizavam desse artifício, ou seja, não é por isso que ela foi impeached por causa de uma articulação de grupos de poder que queriam retomar o poder e viam uma fragilidade econômica que o Brasil estava passando, uma chance de você poder dar esse golpe, né? Então, o impeachment é um processo político. E para a gente conseguir fazer um impeachment, a gente precisa ter essa base política. E como é que a gente faz essa base política? A gente constrói. Então é isso. Deveríamos, se quisermos tirar o Bolsonaro através do impeachment, temos que construir uma base política para isso. E como é que se constrói base política? Se constrói base política com pressão das ruas, se constrói base política com articulação em Brasília, articulação política, com conversa, com, enfim, entre o jogo político. Jogo político é jogo político, que a gente sabe que tem 100 frentes diferentes para você atuar no jogo político. Uma das mais fortes dessas são as manifestações populares. Então, a base popular é muito importante
para fazer com que o processo político aconteça. É a mais importante? É uma das importantes. Por exemplo, o apoio do setor financeiro e econômico, a gente sabe que é extremamente importante nesse processo político, né? Não adianta você ter 60%, 70% da população querendo impeachment e ter todo o sistema financeiro fechado com Guedes. Guedes e Bolsonaro são um plano de governo só, enganam-se aqueles que acham eu não gosto do Bolsonaro, mas gosto do Guedes, eu não gosto de Guedes, mas gosto do Bolsonaro. É a mesma coisa, são duas faces de uma mesmíssima moeda. E enquanto a gente tiver o sistema que tem o poder econômico e financeiro desse país, do Brasil, fechados com Guedes, fica difícil a gente ter o poder político para isso. Existem boas notícias, né, para o processo de impeachment, que vem de mais notícias para o Brasil recentemente, nesse aspecto do apoio financeiro, do setor financeiro, porque o mundo inteiro está tirando dinheiro do Brasil. Né? Nessa semana teve 29 fundos de investimento que administram juntos quase 20 trilhões de dólares, 10 vezes o PIB brasileiro, falaram o seguinte, se Bolsonaro continuar com essa questão de desmatamento da Amazônia, desrespeito das minorias, dos povos tradicionais, a gente vai tirar o dinheiro do Brasil. Aí essa turma mexeu no bolso, eles começam mas aí, você deve estar vendo hoje um monte de jornal falando, o Salles está com os dias contados, porque começou a secar investimento e etc. Então, se o Bolsonaro perder o apoio dessa elite econômica do Brasil, isso fragiliza muito o governo Bolsonaro para um processo de impeachment, porque essa turma tem um poder político muito grande, a turma do poder econômico. Só vê os latifundiários, eles são menos de 1% da população brasileira, tem 300 pessoas na bancada do agronegócio no parlamento. Então, esse é um jeito. O outro jeito é a cassação da chapa no TSE. E aí eu fiz essa pergunta essa semana, numa live que eu tive no meu canal, e o ponto é o seguinte, é difícil, a gente tem que tentar, e assim, existem boas chances nos processos que ainda não foram arquivados, que foram os deixados por último, e é algo que tem que ser rápido. O rito é um rito rápido, porque o rito no TSE, se não for rápido, você não consegue dar efetividade, não tem sentido você ter um TSE. Se você for julgar o negócio daqui a 10 anos, e um mandato demora 4 anos, não teria sentido ter esses julgamentos. Então, eles, em tese, são julgamentos de natureza rápida. Então, a gente deve saber isso ao longo dos próximos poucos meses aí. O que foi falado na live é que se não tivesse essa operação, que foi uma operação ali permitida, orientada, mandada pelo Alexandre de Moraes, e as provas que vão ser colhidas vão poder ser utilizadas pelo TSE, a chance era zero desse negócio prosperar. Agora, como você tem essas eventuais provas surgindo nesse processo de investigação, existe sim alguma chance, né? Aí vem aquela história, mas você tem que provar que o que você modificou em termos de número de votos com os atos errados é maior do que a diferença de votos entre Bolsonaro e Haddad. E isso é uma parte difícil dessa equação. Tanto que no caso dos outdoors, por exemplo, foi exatamente essa alegação, tipo, não foi relevante a mudança. Aí até uma pergunta que eu fiz para a advogada foi o seguinte, olha só, mas e aí? Não foi relevante, mas então ficou por isso mesmo? O cara não tem uma multa? O cara não tem que pagar nada? Se não foi relevante, então pode. Então, assim, você matou 20 pessoas, mas a diferença foi de 5 milhões. Então matou as 20 pessoas, pode ir para casa. Não é possível. O cara tem que pagar algum preço por ter cometido um ato ilícito. Ela concordou 100% comigo, mas esse negócio é meio absurdo assim mesmo. Então tem o TSE, que é a segunda possibilidade que você tem. E a terceira possibilidade é o Bolsonaro ter cometido um crime comum. E vários advogados dizem que ele já cometeu vários crimes comuns, como, por exemplo, incitar e estimular essas manifestações antidemocráticas no exercício do cargo, etc. Mas aí você precisa do Aras, né? Essa denúncia tem que vir da Procuradoria-Geral. E o Aras parece um cara super fechado com Bolsonaro. Então, são as 3 maneiras da gente tirar Bolsonaro do cargo. Eu acho que a gente tem que tentar pressionar pelas 3, se articular pelas 3
e, ao mesmo tempo, ir tentando apagar incêndio. Ou seja, o que é tentando apagar incêndio? Tentar acabar com essas maluquices que o Salles está fazendo, trazendo a opinião pública para ver o que ele está fazendo, trazendo o mundo inteiro para ver as barbaridades que ele está fazendo, como a gente fez com o Weintraub, como a gente tem que fazer em relação a Damares, como a gente tem que fazer em relação a Ernesto Araújo, como a gente tem que fazer em relação à turma toda do governo. Eu acho que essa nossa luta é uma luta paralela, ou seja, conter danos e tentar, o mais rápido possível, tirar esse cara daí. Bom, e ainda tem também a possibilidade do Queiroz aí, né, e o próprio ACF, que são... A gente ainda não sabe o que vai acontecer, bem lembrado. Mas dá esperança também que possa ser extraído algo disso. Bom, você falou, e eu acho que a gente vai explorar isso muito hoje, essa questão da relação que a economia tem, que o Paulo Guedes tem, em relação à nossa luta, que tem que ser uma luta também contra o Guedes, né? O Lula fala muito isso também, enfim, tem vários líderes hoje da esquerda que falam isso. Não adianta tirar o Bolsonaro, mas a política do Guedes continuar, né? Uma delas, e que tem ganhado bastante corpo, é a questão das privatizações. A gente teve na semana passada, né, o projeto de lei que foi aprovado no Senado, que altera a regulamentação do saneamento básico no Brasil. Isso trocando aqui, a gente pode falar que é a privatização da água no Brasil. Então, é um tema seríssimo, eu acho que tem sido pouco discutido, inclusive, nos setores de esquerda, pelo que eu tenho acompanhado. Só o PT votou 100% contra, né? Os partidos de centro-esquerda, muitos abriram a votação, o próprio Cid Gomes apoiou esse projeto. Então, eu acho que é um tema seríssimo para a gente tratar aqui, porque, na verdade, é o que abre a porteira, inclusive, para as outras privatizações que estão sendo, né, já estão em curso por aí. E eu queria que você falasse um pouco disso, porque, afinal de contas, a gente está indo na contramão do mundo. A gente tem tem exemplos, inúmeros exemplos, mais de 200 situações em que o Estado reestatizou o sistema de controle, de gestão da água, por conta de não ter dado certo com as privatizações. A gente pode lembrar o exemplo de Cochabamba, né, que é um exemplo bastante simbólico e que mostra exatamente isso, a guerra pela água. Então, no momento em que a gente está vivendo, esse tema é bastante caro para mim, porque eu estudei bastante, dei aula sobre isso na Costa Rica. A Costa Rica é um país que tem uma relação muito intrínseca com os Estados Unidos, econômica, e eles vivem esse problema, apesar de não terem um problema do ponto de vista do recurso, mas da distribuição da água. Então, a gente falou bastante sobre a questão dos conflitos da água pelo mundo, isso só tende a aumentar. A água é hoje, né, e caminha a ser cada vez mais para ser a commodity mais cara do mundo, e não é à toa, a gente está falando aqui de um lobby que está aí muito claro, né, da Coca-Cola, e a Coca-Cola não esconde, a gente vai acompanhando, historicamente a Coca-Cola tem feito um trabalho de buscar os aquíferos em diversos lugares do mundo, eles estão de olho na água doce no Brasil. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso, porque é um tema gravíssimo, né? E hoje eu tive uma conversa maravilhosa com o Léo Heller, o Léo, que é um relator especial da ONU, né, para essa questão da água no mundo, e esse cara, vale a pena vocês baterem um papo com ele. Ele é incrível, 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 entende muito desse setor, e na conversa hoje a gente passou pelo que foi aprovado, eu entendi o que foi aprovado semana passada, e você está certa, o que foi aprovado na semana passada é quase que um convite irrecusável para que a maior parte das prefeituras do Brasil sejam obrigadas a privatizar o saneamento, né? E algumas não vão conseguir privatizar porque não vão ter interessados, porque vai ser aquela situação que é o osso mesmo, né? E aí vai ficar para o Estado. Então, aquela história de que, tipo assim, o que é bom vai ficar na mão do setor privado para eles poderem lucrar em cima, e o que é difícil, o que é custoso, vai ficar na mão do Estado para todo mundo dividir. Mais uma vez acontece. Mas vamos só entender uma coisa, gente. Vamos discutir conceitualmente essa história de privatização. O que a gente acha que deveria ser privado e o que deveria ser público, né? Imaginando que a gente vive dentro de um sistema capitalista. O que eu penso é o seguinte: algumas coisas deveriam estar disponíveis para todo mundo. Todas as pessoas deveriam
ter acesso a alguns tipos de bens e serviços. Por exemplo, eu, Eduardo, acho que todas as pessoas, independente do quanto ganham, do que fazem, de onde moram, deveriam ter acesso à educação. Todas as pessoas deveriam ter acesso a um sistema de saúde que permitissem que elas fossem protegidas ou cuidadas quando elas estivessem passando por algum momento de dificuldade. Algumas pessoas não defendem isso, não acham que todas as pessoas deveriam ter acesso à educação, à saúde, etc. Agora, a água. Ingrid, você consegue imaginar alguém que fala o seguinte, olha, eu não acho que todas as pessoas deveriam ter acesso à água. Eu não consigo imaginar ninguém que pense isso, até porque somos 70%, a brincadeira, somos 70%, formados de água, né? Então, sem água a gente não consegue viver mais do que alguns dias. Se algo é privado, com certeza, algumas pessoas não vão ter acesso àquilo. Por quê? Porque se algo é privado, aquilo vai ser vendido. E se aquilo vai ser vendido, você precisa ter dinheiro para comprar aquilo. E nem todas as pessoas têm dinheiro. Em alguns países, esse número de pessoas que não têm dinheiro é muito grande, em outros países, esse número é menor, né? Então, vamos lá. Quando é do Estado, não quer dizer que todos têm direito àquilo. Quer dizer que existe a possibilidade, se o Estado funcionar de uma maneira adequada, que todos tenham direito àquilo que o Estado pode impor. O Estado é o único que pode impor qualquer coisa. Ele tem o monopólio da imposição de medidas, de leis, de impostos. Aliás, imposto se chama imposto porque é uma coisa que é imposta pelo governo, porque senão tinha outro nome. Então, quando você leva água para privatização, você vai oferecer a água para as mesmas pessoas que consomem água hoje. Vem comigo, Ingrid, para entender, para todo mundo entender aqui. O custo de você levar a água vai ser muito parecido, porque você vai ter que ter tubulação, vai ter que ter o controle, vai ter que ter manutenção, o mesmo que é hoje, né? As pessoas que vão comprar a água, ao invés de ter o seu custo, quando algo é do Estado, dividido entre todos, da maneira como o Estado acredita ser a melhor maneira possível, ou seja, o Estado pode querer fazer o seguinte, o mais rico subsidia parcialmente o mais pobre. Então, parte da água, por exemplo, do mais pobre, pode ser paga pelo mais rico. Ele tem o poder de poder fazer isso. Quando é privada, não vai ter esse negócio. Então, o mais pobre ele vai ter que pagar sozinho a água que ele tem, que vai ter os mesmos custos para poder ser oferecida, só que agora tem a figura do lucro. Quando é do Estado, não tem lucro. Agora tem que sobrar lucro para o cara que é o acionista, e não é pouco lucro que tem que sobrar. Então, ele assumindo sozinho o lucro, que antes era compartilhado por todos, e ainda tendo que fazer sobrar lucro, só tem um jeito. Só tem um jeito. O cara vai ter que piorar a qualidade do serviço, pagar menos para as pessoas que trabalham e vender por mais caro. Pode ser que ele resolva, ao invés de fazer os 3, fazer um ou outro, mas aí ele vai ter que fazer um negócio super agudo. Ou seja, eu vou ter que aumentar 200% o preço da água. Pode ser que faça. Normalmente eles fazem os 3. A qualidade piora, as pessoas que trabalham nessas empresas passam a ganhar muito menos e o preço do produto final aumenta muito. Então, você não pode fazer isso com a água. E ainda mais no Brasil, que é um dos maiores tesouros que a gente tem, um dos países que mais tem desse bem, que é super escasso, como você falou. E aí eu só queria contar a historinha, como é que funciona para as pessoas entenderem, que aí não vale só para a água, Ingrid, vale para tudo. Como é que funciona o nosso sistema capitalista? Funciona da seguinte maneira. O Estado, que é aquele que, em tese, representa todos nós, ele chega e tem que construir algo. Esse algo, vamos falar aqui, que é a infraestrutura que a nação utiliza para poder viver com qualidade. Então, por exemplo, estradas, pontes, rede de luz, rede de água, esgoto, etc. Aí o Estado tem que construir. Quando o Estado vai construir, ele chega e fala o seguinte, olha, eu tenho que construir isso, mas eu não tenho dinheiro. Aí os mais ricos chegam e falam o seguinte, não tem problema, eu te empresto o dinheiro para você construir. Aí o Estado, opa, beleza. Aí pega o dinheiro dele e constrói. Só que quando ele vai construir, como esse cara que empresta o dinheiro, ele tem um enorme poder político e tem também o poder financeiro de ser ele que empresta o dinheiro, ele chega para o Estado e fala o seguinte, só que você só vai construir até a porta da minha casa. Então o Estado vai e constrói a luz, a rede de luz, que vai até a casa do rico, mas não vai até a casa do pobre.
Ele constrói a rede de água e esgoto que vai até a casa do rico, mas não vai até a casa do pobre. Aí, olha que curioso, aí o Estado tem que pagar essa dívida de volta. Só que o Estado paga essa dívida de volta com juros para esse cara. Quem é que banca esses juros? É o pobre, com os impostos que eles estão pagando sobre consumo. Então, o rico, o dinheiro que ele emprestou, ele pega de volta, pega os juros e tem a estrada, a rede de saneamento construída. Ou seja, ele ganha dinheiro, porque se ele recebe o dinheiro mais juros, ele ganha dinheiro para ter a sua rede de esgoto, para ter a sua luz, para ter a sua estrada, para ter tudo até a porta da sua casa. O pobre paga por isso, só que não tem nada disso, porque ele pagou para o rico poder ter. Aí, quando o rico tem, com o dinheiro do pobre, tudo isso, e ganhando dinheiro sem gastar um tostão, ele olha para o pobre que não tem nada disso e fala assim, você não tem nada disso? Eu posso te ajudar. Como? Montando uma empresa para te oferecer esse negócio. Aí o rico vai para montar essa empresa, pega dinheiro emprestado no governo, no BNDES, nos bancos públicos, com uma taxa subsidiada. Aí o Estado dá o dinheiro para o cara mais rico, ofereceu o serviço para o cara mais pobre, que não tem, porque ele já roubou esse dinheiro do mais pobre construindo as coisas só para... Ou seja, ele criou o problema para vender a solução. Aí o mais pobre compra esse serviço do mais rico, com dinheiro do mais pobre, ele paga a dívida que ele tem no banco público e, sem usar dinheiro nenhum de novo, lucra tudo de novo em cima do problema do mais pobre. Então é isso que é o modelo capitalista, é isso que é feito quando as classes mais ricas sequestram esse poder que o Estado tem de controlar os fluxos e as decisões. E a gente está vendo exatamente isso agora. No lugar mais pobre não chega água, no lugar mais rico chega. Lá nos Jardins, ninguém tem problema de água e esgoto. São os caras que mais querem privatização. Eu não sei por que eles tanto querem privatização. Na casa dos caras chega água de qualidade, chega água quando eles querem, a rede está sempre funcionando, etc. Agora, eles estão querendo desesperadamente a privatização. Por quê? Porque o modelo é exatamente esse. Você pega, empresta dinheiro para o Estado te devolve o dinheiro, você consegue as coisas para você de graça, ganha o dinheiro dos juros do Estado, lucra com a situação, cria o problema para o mais pobre, que bancou a situação que você conseguiu ter, vende a solução para o mais pobre, pega dinheiro do Estado para montar a solução e o pobre paga esse dinheiro para o Estado de volta e tu lucra 2 vezes. É assim que funciona o mundo capitalista. Exato, mas eu queria que você, até para criar, eu acho importante que a gente crie uma narrativa, né, até de defesa disso, porque existe, do outro lado, uma defesa de que isso melhoraria a gestão, né, o sistema como um todo, afinal de contas, esse é um problema também, né, é um problema quando na gestão do Estado há deficiências, naturalmente a gente sabe que a solução jamais é a privatização, mas, por outro lado, existe a necessidade de melhorias, né, no sistema como um todo, nas políticas públicas, na aplicação dessas políticas públicas. Então, o que você diria nesse sentido? Assim, como resolver o problema sem privatizar? Em primeiro lugar, é o seguinte, empresa privada tem um monte de problema. Das 7 empresas que têm maior número das 10 empresas que têm maior número de reclamações do Brasil, 7 são privadas, as 7 foram privatizadas. Tá? Eu vou repetir. Das 10 empresas que têm mais reclamações no Brasil, 7 são privadas e privatizadas. Então, essa é a primeira coisa. Segundo, as pessoas não podem confundir inovação tecnológica com benefícios da privatização. Então, você sempre vai ver as pessoas falando assim, não, porque a telefonia é um ótimo exemplo de como a nossa vida melhora. Eu lembro que antigamente a gente alugava telefone, é verdade, a gente tinha esse negócio de alugar telefone, era uma fortuna, uma linha, etc. Agora, a pergunta é a seguinte, Ingrid, você acha, e no argumento dessas pessoas fica aparecendo isso, que hoje a gente estaria, se não tivesse privatizado, discando com aquele telefone? Você é muito nova, não deve lembrar desse negócio, mas discando com o telefone que a gente fazia assim, com aquele fio, não ia estar. 90% dessa mudança que a gente teve não foi por causa da privatização, gente. Foi por causa da inovação tecnológica. Se tivesse privatizado ou não tivesse privatizado, independente de estar mais evoluído ou não evoluído, você ia estar usando o celular que você está usando, você ia estar com o iPhone na mão, iPhone 10, iPhone 11, você ia estar com 4G também, que nem você tem hoje. Tudo isso ia estar igual, entendeu? Talvez não tivessem tantos números, talvez não fosse tão rápido, mas talvez também você não tivesse esse serviço de péssima qualidade, porque entre as empresas que eu falei agora que tem maior número de reclamação, quase metade delas são de telefonia, empresas que são privadas.
Então, esse é o primeiro ponto. O segundo ponto que as pessoas têm que ter na cabeça que é o seguinte: não existem só duas opções. Ter um Estado que faz a gestão errada do negócio e ter privatizado. Existe uma opção, parece óbvia, mas que as pessoas têm que lembrar, que é o seguinte: um Estado fazendo uma boa gestão da história. Ah, isso é impossível. Você sabe quem compra boa parte das estatais que são privatizadas no Brasil, Ingrid? São estatais de outros países. Então, na verdade, a empresa continua estatal, só que não é mais do nosso Estado. Então, a gente vende nossas empresas de energia, a gente vende a nossa empresa de telefonia, a gente vende nossas empresas de vários setores que eram do Estado para outras estatais de outros países. Ah, mas países enormes. Para a estatal de Portugal. Portugal é um país enorme, uma potência econômica, tecnológica, etc. Não é uma potência tecnológica, não é uma potência econômica, não é nada disso. Mas eles, com estatais deles, compram estatais aqui no Brasil. Por quê? Porque dá para fazer uma boa gestão. E hoje dá mais do que nunca. Porque hoje você tem processos muito mais automatizados, você tem sistemas que tomam conta de muito mais coisa do que antes, esse negócio de SAP, esses modelos todos que você tem de gerenciamento de contas, de CRM, e etc. Você tem muito mais ferramenta, instrumento para fazer isso. E dá para fazer. Veja, por exemplo, a Polícia Federal no Brasil, antigamente, como é que eram aqueles caras, que eram os agentes. Vai ver a turma que é a gente hoje, toda equipada, é uma estatal que você tem. Né? Vai ver a empresa, por exemplo, o Correios, que todo mundo, não sei o quê, nos últimos 2 anos, estão destruindo os Correios para vender. Mas se você for olhar os Correios de 20 anos atrás e os Correios de 2 anos atrás, uma super evolução e um monte de processo, dá para evoluir muito mais. Mas você tem uma super evolução e não foi privatizado. Por quê? A tecnologia mudou, a forma de fazer as coisas mudaram, né? As ferramentas e os instrumentos mudaram. Então, eu acho que a gente deveria ter um grande programa de geração de eficiência das nossas estatais. Isso é possível, a gente já fez muito isso. O governo fez isso até na estrutura do governo. Se você for olhar, por exemplo, as escolas públicas, o SUS, veja quantos atendimentos hospitalares eram feitos em 2000, quantos eram feitos em 2015, né? Vejam quantas pessoas estavam matriculadas no ensino básico, fundamental e superior em 2002 e quantas estavam matriculadas em 2015. E você tem, assim, ganhos de produtividade enormes com assim, o mesmo corpo atendendo, o mesmo número de funcionários, com o mesmo número de pessoas. Por quê? Porque você conseguiu incorporar novidades tecnológicas, incorporar melhores processos, treinar melhor as pessoas. Então, dá para fazer um Estado mais eficiente. Agora, você tem que fazer uma escolha. Você quer fazer um Estado mais eficiente ou você quer que alguns grupos, cujo único interesse é lucro, tomem conta disso que todas as pessoas deveriam ter acesso, né? A não ser que alguém aqui ainda acredite nessa história de propósito. Propósito da empresa de telefonia privatizada. Conectar o mundo. Tu acha que realmente é esse o propósito dos caras? É conectar o mundo. Você acha que o propósito da Vale é, sei lá, fazer o planeta verde? Vocês acham que é esse o propósito da Vale? Não é. O propósito dessas empresas é só um. É lucrar o máximo possível. À custa de quê? À custa do que for possível, preciso e muitas vezes até daquilo que não seria permitido desde que tenhamos bons advogados e a conta feche no Excel, né? Então, assim, eu acho que tem certos setores que a gente não deveria privatizar em hipótese nenhuma, principalmente as pessoas mais pobres, né? Porque, quando a gente fala isso, é importante a pessoa ter essa noção, porque se a gente convencer só as pessoas mais pobres, pronto, convencemos 80% da população brasileira. Tem uma massa crítica que a gente precisa. Então, para as pessoas mais pobres saberem o seguinte, olha só, se você mora numa região que o Tasso Gereissati falou, porque no sertão, não sei o quê. Quando eu fui discutir a reforma da Previdência, ele também, não, porque a reforma da Previdência, o senhor que não sei o quê, não se aposenta, piorou para todo mundo a reforma da Previdência. Para todo mundo. Agora o Tasso Gereissati, quem não recebe água, é um absurdo. Só para te avisar o seguinte, se você é pobre e não chega água na sua região, eu vou te explicar, não chega água na sua região, por quê? Porque
sempre foi uma região que não foi de interesse das pessoas mais ricas. É mais caro levar água aí. Se você mora numa favela, as vielas onde você tem que passar os tubos é muito complicado. Você fazer a distribuição numa área que é densamente ocupada é muito complicado, é mais caro. Se você mora nas profundezas do Brasil, em zonas rurais, é caro pra caramba fazer a água, o esgoto chegar aí. As fossas céticas de vários estágios são super caras. Então não chega até aí porque é caro. É caro. E vocês têm um potencial de pagar muito menor do que as pessoas mais ricas. Então, as empresas privadas, elas não vão levar água e não vão recolher esgoto das pessoas que moram em situação de vulnerabilidade ou em situação de pobreza no Brasil. Elas não vão. E aí vai sobrar, sabe, na mão de quem? Do Estado. Mas do Estado já está. Só que o Estado vai ter menos dinheiro, porque aquilo que o rico paga, que poderia ser utilizado como receita para bancar o que você tem, não vai ter mais. Não vai ter mais. Porque tudo isso que dá dinheiro, que é o lugar que é fácil chegar, que já chega a tubulação, que o cara já tem o controle, que o cara pode pagar porque ele não atrasa nenhuma conta e não sei o quê. Esse aí é o que vai ficar com a empresa privada. Esse é o que vai ficar com a empresa privada. Então não vai melhorar a vida de ninguém que é mais pobre, essa privatização. Vai piorar a vida de quem é mais pobre. Vai piorar a vida de quem é mais pobre. Pessoal do chat aqui participando, muitos elogios. A Ruth Sá, adorei a explicação sobre os lucros nas privatizações. Só que sistema econômico, capitalismo selvagem, o povo pagando a conta cara para os poderosos se darem bem. Mensagem do Claudinei. Vão mandando aí, a gente vai lendo aqui no decorrer. Bom, eu queria agora falar com você, a gente está enfrentando aí, entrando numa recessão profunda, acho que é a maior recessão que a gente vai passar na história do Brasil, né? E hoje a gente teve a notícia também do desemprego que aumentou 12%, que na verdade é muito mais, se a gente for levar em consideração que a pesquisa trata de pessoas que procuraram emprego somente no último mês, então esses números são ainda maiores, e a queda do PIB, segundo a FMI, de 9,1%, aí essa é a expectativa. Então, eu queria que você falasse um pouco sobre essa questão, porque o Guedes, aí tem uma situação um tanto quanto conflituosa no próprio governo, né? O Bolsonaro, diante de toda a crise política e econômica, ele precisa de algumas respostas, incluindo, por exemplo, a questão do auxílio emergencial, enfim, outras políticas que possam, de alguma maneira, injetar um ânimo na economia e melhorar, de alguma maneira, a imagem do governo. Então, de um lado, tem essa pressão do Bolsonaro em relação ao Guedes nesse sentido, e, por outro, o Guedes não cedendo, né, e continuando, inclusive, a agenda das privatizações é um exemplo disso, e ele continua aí com a sua política de austeridade fiscal. Então, como é que você avalia o cenário econômico no Brasil hoje? O que vem pela frente? E se essa teimosia do Guedes aí vai custar caro, né, ao governo, tanto quanto a ele? Quem é que sai? Qual que é a aposta? O Guedes fica? O Guedes sai? A teimosia de Guedes já está custando caro, né? Guedes está fazendo diferente do resto do mundo inteiro. O Guedes segue falando que vai privatizar tudo, que a gente tem que acelerar a reforma administrativa, acelerar as privatizações e vai vender tudo na bacia das almas, né? Além de vender errado, né, que não deveria vender, vai vender mal, né? Vai dar essas coisas, né? O que não tem problema nenhum para ele, porque você sabe o seguinte, que Guedes vai voltar dali para o setor privado. Né? Quem vai ficar sem água não é ele, né? Quem vai ficar sem uma saúde de qualidade não é o Guedes, né? Quem não vai ter um emprego de qualidade para buscar numa empresa pública ou no serviço público, podendo ajudar o país a crescer, prestando bons serviços, etc., não é o Guedes, né? Que essas pessoas que vão sair e ter que aceitar qualquer tipo de emprego, qualquer tipo de salário, qualquer tipo de condição, não é o Guedes. O Guedes, pelo contrário, ele provavelmente vai sair, como todas as outras pessoas que saíram e foram presidentes de Banco Central, que foram ministros, que foram tudo isso, hoje fazem parte dos boards, né, dos conselhos das grandes empresas, enchendo o bolso de dinheiro em cima dos seus contatos, conexões e favores que foram feitos quando estavam lá. Isso é corrupção, gente. Isso é corrupção. A gente não fala disso, mas isso é talvez a maior das corrupções. Pessoas que, quando estão com a caneta na mão, decidem só em favor daqueles que vão contratá-las depois. A única coisa é a seguinte, é uma corrupção, ela é paga
a prazo, né? Ela é paga no futuro, né? Então o cara é fiado, né? Não é fiado que chama quando compra o negócio e paga depois? Então é corrupção pagando fiado na corrupção. Porque quando você pode ter certeza que essas pessoas que estão decidindo agora essas leis que permitem ao Banco Central poder comprar os títulos podres dos bancos, né? Que vão decidir quais títulos vão comprar ou não comprar, que vão decidir quais empresas vão vender, para quem vão vender, como é que vão fazer a lei. Essas pessoas vão estar fazendo parte do board dessas empresas daqui a alguns anos. Como é que eu tenho certeza? Porque as que fazem hoje fizeram parte do governo, dos últimos governos. Então, assim, você tem a certeza que o que Guedes está fazendo é um projeto pessoal e que o americano chama de family and friends, da família e dos amigos, né? O que ele está fazendo. Guedes não vai mudar a cabeça dele e a gente precisa de alguém que pense diferente. A riqueza que vai ser produzida vai ser muito menor a partir dessa crise. O mundo está passando por um processo. Hoje, por exemplo, Espanha, hoje divulgou o crescimento do PIB do primeiro tri. Uma queda, Ingrid, de 5,2%. A maior queda que a Espanha tinha tido num trimestre até hoje foi no primeiro trimestre de 2009, logo depois da crise do subprime, foi de 2,6%. Olha só, foi exatamente o dobro da maior já registrada até hoje. Os Estados Unidos, eles tiveram 30 milhões de pessoas perdendo seu emprego em 2 meses. 30 milhões de pessoas perdendo seu emprego em 2 meses. O mundo está indo para uma recessão esse ano, onde a economia global deve encolher entre 7% e 10%. Nunca teve isso. Nunca teve isso. E aí tem uma coisa assim que é super simples das pessoas entenderem. Sabe aquela historinha que o pessoal conta? Não é o bolo, vai dividir o bolo, tem que crescer o bolo, não sei, sempre usa um bolo. Então vamos pegar o bolo de todo mundo, né, que eles usam. O bolo vai ser muito menor agora. Se a gente não dividir o bolo de uma maneira diferente, todo mundo é só pegar o que tinha antes e vai ter muito menos agora. Então, se você tem uma fatia que é 10% do bolo e o bolo é de 10, a sua fatia vale 1. Se o bolo passa a valer 5, a sua fatia vale meio. O que eu quero dizer com isso? Quer dizer o seguinte, se o bolo no Brasil vai ser 10% menor esse ano, e se a gente não mudar nada a forma como a riqueza e a renda são distribuídos no Brasil, a gente vai ter muito mais gente pobre. A gente vai ter muito mais gente passando fome. A gente vai ter muito mais gente quebrando empresa, com empresa quebrada. Por quê? Porque é matemático. É matemático. Não adianta torcer contra algo que é matemático. Só existe uma saída. Se o bolo é menor, só tem uma saída de fazer as pessoas não passarem fome, de fazer as pequenas empresas não quebrarem, de fazer as pessoas não voltarem para a situação de pobreza, que é dividir diferente o bolo. Não tem uma segunda. Não existe uma segunda saída. Porque é um dado da equação, é um fato a questão de que o bolo vai ser menor, a riqueza produzida no Brasil vai ser menor do que era antes. Então, temos que falar de uma distribuição diferente dessa riqueza. Como é que a gente faz isso? Através de reforma tributária, é uma maneira, mas não é a única, como as pessoas imaginam. Através da pensa do Estado maior, através de uma oferta de serviços do Estado maior do que existia antes, através de regras do Estado que obrigam as empresas privadas a cumprirem determinadas ações, determinadas restrições que fazem com que um pedaço do bolo que ficava com ela ficasse com outras pessoas. Então, existem várias maneiras de você dividir o bolo diferente. O fato é que, se esse não for o nosso objetivo, se o objetivo do Guedes, como ele está falando, for o seguinte, não, vamos estimular as empresas a lucrar mais agora, vamos privatizar as chances delas lucrarem. O que ele está falando, Ingrid? Ele está falando para as pessoas perdão, que têm as fatias maiores do bolo, ele está falando para as pessoas o seguinte, cara, é a hora de tu aumentar a tua fatia. O Guedes está estimulando as pessoas que têm as maiores fatias do bolo a aumentarem suas fatias num bolo menor. Vai ser o caos. Não estou sendo um profeta do apocalipse, não. Estou sendo matemático. Vai ser um caos. Exatamente o que você falou, né? Eu acho que ele não tem a menor preocupação se fica ou se sai, mas ele quer garantir
que possa fazer terra arrasada, se for o caso, mas que ele possa seguir toda a cartilha ultra neoliberal, né, e principalmente desse mercado especulativo. Então, é isso, a gente precisa estar atento e forte e continuar lutando. Agora, eu queria te perguntar, já que a gente entrou nesse assunto, você foi falando algumas coisas, já dando aí alguma dica do que precisa ser feito, e um tema que foi levantado, já vem sendo discutido há muitos anos, mas que foi levantado bastante durante a pandemia, é a questão da renda básica universal. Eu não estou falando do auxílio, que é uma outra coisa, ele é conjuntural somente para o tempo da pandemia, mas a renda básica universal. Existe já um movimento, né, mundial, um movimento que tem crescido bastante na Europa, com Piketty, Varoufakis, enfim, uma série de nomes aí grandes da política, pensadores, em termos de pensar uma renda básica universal global e que funcione aí, enfim, atemporalmente. Eu queria te perguntar o que você acha sobre isso, porque, assim, para além da pandemia, um outro problema que a gente vai encontrar, e aí tem pesquisas, por exemplo, a Universidade de Harvard fez uma pesquisa interessante sobre isso, em que ela, em relação ao Brasil, ela aponta que mais ou menos quase metade das funções dos trabalhadores hoje no Brasil vão perder os seus cargos, suas funções para robôs, né? Então, essa é uma realidade que já está batendo na nossa porta e a gente precisa pensar também sobre isso. Eu queria que você falasse sobre a renda básica, o que você acha sobre isso? Ela tem realmente um papel importante? Porque, por outro lado, aqui no Brasil, talvez também tem uma dificuldade da esquerda adotar essa luta, porque essa também é uma bandeira dos neoliberais, né? Se você vários neoliberais, Friedman, por exemplo, defendia isso, mas de uma outra maneira, porque eles defendiam essa bandeira como forma de, em detrimento disso, a gente diminuir os investimentos sociais, né? Gastos de educação, na saúde, etc. Então, eu queria que você falasse o que você acha sobre isso, se isso é um caminho também. Eu não tenho como entrar na cabeça do Friedman, né? Mas pelo que eu vejo em termos de mundo defendido pelas pessoas que defendem as coisas que Friedman defendia, é que a ideia da renda universal para essa turma é de domesticar os pobres. Ou seja, como é que a gente consegue domesticar os pobres, fazendo com que eles continuem pobres, que eles não se revoltem contra o sistema, que eles não entrem numa situação onde seja questionado o modelo. Tem uma maneira muito barata de você fazer isso. Você pega e oferece uma renda mínima universal, vai estar todo mundo vivendo ali no limiar do caos, mas não vai estar no caos. E se eles estão no limiar do caos, não vai acontecer nada que ameace, né, essa ordem, esse sistema que nos privilegia. Então, essa eu acho que é a ideia. A renda universal para essa turma é uma maneira de domesticar a pobreza. E aí, Ingrid, uma pergunta que eu gosto sempre de fazer é o seguinte, vou começar pelo final. Eu sou a favor, claro, de que existe uma renda universal. Eu termino meu livro Desigualdade falando sobre essa questão que você falou agora, ou seja, na medida que vários... Eu queria que você falasse da economia do desejo, que você fala da economia da necessidade, se isso também é uma forma de passar da economia do desejo para a economia da necessidade. Sim, eu vou falar então da economia do desejo e necessidade também. Mas, então, o que acontece? Como vários cargos vão deixar de existir, as pessoas que o único instrumento, aqueles que não têm capital, os trabalhadores, o único instrumento de negociação que eles tinham era chantagear do lado de cá, falando o seguinte, olha, eu não trabalho então mais para vocês. Nós todos não trabalhamos, as greves, as negociações feitas por sindicatos, por associações, etc. E do outro lado, o cara não sabe fazer nada, o cara não sabe pregar uma cadeira, o cara não sabe plantar um alface, o cara não sabe fazer nada, mas ele é dono do capital. Então ficava aquele cara dono do capital negociando de um lado, porque ele tem o capital, e essa turma negociando do outro, porque sabe gerar riqueza. E no momento que esse cara que é o dono do capital não precisa do outro para poder gerar riqueza, esse cara, ele vai negociar com o quê? Com nada. Ele vai viver de quê se ele não tem capital? De nada. Então, a única maneira dessa pessoa poder sobreviver é com aquilo que ela tem e que ela não sabe que tem, que é aquilo que está nas mãos do Estado. Porque o que está na mão do Estado é aquilo que é de todos nós, um pedacinho de cada um.
As pessoas não veem assim, mas é exatamente isso, né? Todos nós somos um pouco donos da Petrobras, da Caixa Econômica, do Banco do Brasil, enfim, das empresas que são do Estado. Então, se essas pessoas forem servidas por um pedaço daquilo que elas têm, do capital que elas têm, que é aquele capital que está em nome de todos, a gente encontra uma solução. Como mais pessoas vão entrar neste mundo, que é esse mundo de não poder negociar e ficar largada à própria sorte, sem poder ter o capital que elas precisam, então significa que a gente vai ter que ter mais o que a partir de agora? Estado. O Estado, ele tem que ser maior, ele não pode ser menor. O Estado só poderia ser menor se as pessoas passassem a ser mais donas de capital. Se você conseguisse, vamos supor, no Brasil, o seguinte, todo mundo no Brasil agora tem um pedaço de terra que pode plantar, todo mundo no Brasil que quer produzir tem máquina, todo mundo. Você pode conversar sobre um Estado menor. Por que você pode conversar sobre um Estado menor? Porque todo mundo consegue gerar a riqueza que precisa. Agora, como é que você pode falar de um Estado menor num país onde a maior parte da população não tem acesso ao capital e não vai poder usar sua força de trabalho como troca por riqueza que precisa para sobreviver? Não dá para falar. Tem que falar de Estado maior. Então, a renda básica, né, ela é meio que como se fosse, eu vou usar uma palavra aqui, já sabendo do risco que eu estou correndo, os dividendos que todos vão receber daqueles ativos que estão em nome de todos. Né? Então, todos nós somos donos de tudo que tem no país, então vamos, enfim, de um pedaço das coisas que tem no país, perdão, então todos nós vamos ser assim, agraciados com um pedaço de toda a riqueza que é gerada no país todo ano, para a gente poder sobreviver. Então, essa é a ideia da renda básica universal conceitual. Agora, acho que a gente tem que tomar um cuidado enorme com a renda básica universal, que ela é importante, ela é necessária, ela é útil, mas ela não pode ser vista como uma solução. Porque a gente não pode olhar para o país e falar assim, qual que é a linha de pobreza? É $5 por dia por pessoa? Então é o seguinte, nosso objetivo de país é fazer com que as pessoas ganhem $6 por dia por pessoa. Acabamos com a pobreza no Brasil. É isso que a gente quer? A gente acha que realmente existem pessoas que deveriam viver com $6 por dia e outras com 6 milhões de dólares por mês? A gente acredita que é esse o país que a gente acha um país correto? Um país onde a gente chega e fala assim, não, tem um monte de gente que fala isso, né? Não, eu acho que o pobre deveria ter o seu carrinho, deveria ter sua casinha direitinha, deveria fazer sua faculdadezinha lá, não sei o quê. E aí, quando você vê tudo aquilo que ele acha que o pobre deveria ter, no melhor dos mundos para ele acha que não é minimamente aceitável para o filho dele. Por quê? Por que aquilo que é o mundo ideal para o pobre não sequer atende às necessidades para ser o mundo mínimo para ele ou para os dele, né? Porque ele considera assim uma raça diferente, uma subgente. Ele não considera aquelas pessoas como parte do seu mesmo grupo. E eu acho que a nossa luta deve ser para fazer com que todos tenham a mesma condição de ter o seu carro, a sua casa, a sua terra, e não é terrinha, casinha, é o seu estudo, não é o seu estudinho. Todo mundo deve viver numa condição, isso é o tópico onde a gente deve mirar. Agora, se a gente mirar no carrinho, pro pobre, entendeu? Se a gente mirar na casinha, pro pobre, a gente vai estar mirando numa sociedade injusta. A gente não pode mirar numa sociedade injusta. A gente tem que mirar numa sociedade justa e ver o quanto a gente consegue avançar nessa direção. Exato. A Ana Altenfelder, não sei se você quer falar um pouco mais, você acho que já está bem respondido, mas se você acha possível esse capitalismo, um capitalismo consciente, investindo em bem-estar social. Só mandar um beijo aqui para o Ricardo Dabai também, para o Sávio Teodoro, o Zenini está te mandando um abraço, chamando de Mr. M dos banqueiros, um grande abraço, amigo Dado Moreira. Eu acho o seguinte, Ingrid, enquanto, e o que eu vou falar agora vai parecer um negócio super assim, abstrato, talvez meio, enfim, muito nas nuvens demais, mas essa mudança, o tal do capitalismo consciente, só vai existir quando as pessoas tiverem uma evolução de dentro, e aí você pode chamar de espiritual, do que você quiser,
que faça com que elas consigam ver a dor do próximo, sentir a dor do próximo e querer partilhar com o próximo. Porque, enquanto não tiver essa mudança de dentro, acreditar que as pessoas vão correr atrás desse capitalismo bonzinho, não vão. Não vão, gente. Não é mudando uma frase de propósito de uma empresa que você muda o propósito de uma empresa. Não é colocando lá que a mineradora é a empresa que cuida do meio ambiente. Ah, qual é o seu propósito? Tem um banco, né? Sei lá, Itaú, Bradesco, qualquer um desses aí. Qual o seu propósito? Nosso propósito é cuidar do futuro das pessoas. Não vale nada essa frase na parede. Nada, nada, porque ela não é verdadeira. Você com uma frase não muda o que as pessoas pensam. O que você consegue fazer é mudar o que as pessoas pensam e traduzir depois isso numa frase. Mas a frase vem depois que as pessoas já pensam daquele jeito. Não adianta a gente... o capitalismo consciente, pronto. Não. Porque as pessoas não têm essa consciência que o capitalismo consciente exige. As pessoas não têm essa... De onde vem essa consciência? Essa consciência vem dessa evolução que eu estou chamando aqui de espiritual, mas essa evolução espiritual vem da educação que as pessoas têm que ter, e uma educação não só acadêmica, mas uma educação das pessoas se relacionarem, estarem juntas, conhecerem a dor do outro, dividirem a dor do outro. A palavra compaixão vem de compartilhar esse sofrimento do outro. E aí sim, quando nós tivermos esse processo educativo como seres humanos, né, esse processo tiver nos levado para o nível maior de consciência, nós vamos ter naturalmente um capitalismo consciente e vamos chamá-lo de capitalismo consciente. Agora, não adianta querer impor um capitalismo consciente, porque você não consegue impor uma consciência nas pessoas que elas não têm. É impossível impor uma consciência. Então, hoje, o máximo que a gente pode ter é um capitalismo domado, é um capitalismo restrito, é um capitalismo direcionado. Sim, porque hoje tem que ser na marra. Ou seja, os limites são esses, os impostos são esses. Até onde você pode ir, é para isso que tem o Estado. Porque não vai vir da consciência das pessoas isso. Não vai vir dos limites que vão ter que ser impostos para o capitalismo. O capitalismo precisa de freios. E aí vem a história da economia do desejo e a economia da necessidade. Desejo é infinito, gente. Desejo não tem fim. Desejo precisa ser toreado, precisa ser limitado, precisa ser restrito, precisa ser direcionado. Porque se você deixar o desejo sozinho, ele não tem limites. Ele não tem limites. A iniciativa privada é a economia dos desejos. Ela não tem limites, ela quer mais. Ela só quer mais. Ela não tem um número. O número dela é mais. O Estado deveria cuidar da economia da necessidade, porque a necessidade ela tem um limite, ela enche um pote. Então, a gente deveria ter o Estado cuidando que todas as necessidades fossem atendidas e a iniciativa privada toreada, direcionada e restrita pelas leis do Estado. A gente normalmente tem o contrário. O Estado estimulando a economia do desejo e o Estado esquecendo da economia da necessidade. E aí a gente tem o pior dos mundos, porque os pobres são infelizes porque não têm suas necessidades atingidas e os ricos são infelizes porque não têm seus desejos atendidos. E aí mudar a própria lógica de como isso funciona, né? Porque um sistema baseado no lucro, né, e a produção para atender no consumo e a produção para atender esse consumo, quer dizer, só essa lógica impede também que você tenha alguma mudança estrutural e profunda no sistema de sociedade, enquanto a gente também for uma sociedade baseada e pautada no consumismo, né? A gente está caminhando para o fim, tem perguntas aqui, o pessoal, mas eu quero, nessa última pergunta, daí você pode responder isso também, falando um pouco sobre essa geopolítica mundial, já que a gente está falando, e acho que foi muito falado no início, tinha uma esperança muito grande de que no pós-coronavírus, claro que a gente vai ter um mundo diferente, já está diferente, mas que fosse um mundo melhor. Eu queria saber o que você acredita nisso, e, na verdade, você me dissesse o que você acha que vai acontecer se o mundo continua um mundo multilateralista, ou esse multilateralismo vai se transformar numa outra coisa, por exemplo, com essa guerra entre Estados Unidos e China, vai ser um mundo mais voltado para atendimento do seu protecionismo, da sua soberania nacional.
enfim, liberalismo populista, como a gente tem aqui no Brasil, na Polônia, enfim, vários outros países também da Europa. O que você acha que vai acontecer aí com essa geopolítica mundial? Tá super difícil, viu, Ingrid, de prever, porque assim, enquanto muitas pessoas acham que isso caiu a ficha, a gente vai ter uma economia mais solidária, a gente entendeu que não dá para continuar com a desigualdade rumando para onde estava rumando, etc. A gente tem um ambiente que é um ambiente propício para iniciativas autoritárias, iniciativas antidemocráticas, etc., prosperarem, né? Só a gente olhar para a história e só olhar para o momento presente. Nunca, num prazo tão curto assim, você teve tantas, na nossa história recente, nas últimas décadas, você teve tantas atitudes autoritárias de governos como você teve nos últimos 3 meses no mundo. Então, vários governos se aproveitando dessa crise para vir com medidas super autoritárias e antidemocráticas. Então, eu acho que sim, o mundo vai aprofundar essa questão das medidas protecionistas, vai aprofundar essa questão de relações, ao invés de multilaterais, de relações bilaterais, de relações mais restritas e restritivas, né? Eu acho que essa guerra de Estados Unidos e China ela é um fato, independente de ser Biden ou Trump, você vai continuar tendo essa guerra, né? E acho que o mundo está jogando assim a Rússia cada vez mais para um alinhamento muito grande com a China, e aí você tem uma questão da Rússia ter um poderio militar muito grande e a China um poderio econômico muito grande, então esse bloco é um bloco que ganha muito poder, e a China, ao longo dessa última década, fez o mundo inteiro ficar dependente das compras da China. Então, ela está muito bem posicionada, muito mais bem posicionada que os Estados Unidos. Dito isso, eu torço muito mais para o Biden do que para o Trump, né? Já sabendo que o Biden é um Rodrigo Maia, é um Alckmin, é um cara de direita também, né? Mas, enfim, entre Biden e Trump, né? Entre qualquer pessoa e Trump, não dá para ir de Trump, né, cara? Entre o capeta e Trump, né? A gente tem que escolher uma outra pessoa, porque não pode ter eleição com um candidato só, né? Então, a gente fica difícil imaginar o que vai ser o mundo com mais 4 anos de Trump, né? E no Brasil, a gente fez todas as opções diplomáticas erradas, né? A gente destruiu nossos maiores tesouros, a gente falou mal da mulher do Macron, a gente desrespeitou a Angela Merkel, a gente grudou no Trump, que provavelmente vai perder a eleição, fez palhaçada com a China. Então, assim, a gente conseguiu, no poker, aquele Royal Straight Flush, né? A gente conseguiu, assim, fazer nesse caso, a pior jogada possível em termos diplomáticos. Esse governo é um desastre diplomático para esse tabuleiro geopolítico que vai se apresentar no pós-crise. Exato, e o Brasil comemorando o convite do Trump para um G7 que não existe mais, porque a Europa não quer participar de jeito nenhum, enfim, não é um convite novo, o Brasil já tinha sido convidado na época do Lula. Enfim, e no momento em que perdeu 40% das exportações para a China, né? Enfim, derrota atrás de derrota. Derrota atrás de derrota. Eduardo, eu queria, para a gente concluir, primeiro dizer que, enfim, prazer enorme te receber aqui, você dá uma aula, e, enfim, obviamente não sou só eu que digo, todo mundo aqui participando fala a mesma coisa. Você realmente traz para a gente, além da aula que você dá, eu acho que também um sentimento de vontade de lutar e de fazer algo, né, para transformar tudo que está aí. Então, eu queria que você fizesse aí a tua consideração final e também dissesse também do livro que você está... Eu não sei se você lançou um recentemente ou já tem Foi Economia do Desejo. Foi Economia do Desejo. Agora 2 meses atrás, tá? Então, pronto. Então, fala e dá uma dica para o pessoal também de leitura, enfim, para a gente se animar um pouquinho aí também, né? Que a gente precisa ter esperança para a luta. Legal. Tem um livro que eu acho muito bom. Eu li ele em inglês, eu não sei qual é o título dele em português, que é um livro do Eric Fromm, chamado The Sane Society, a Sociedade Sã, né? E é um livro incrível, apesar de ter sido escrito, não sei se foi na década de 60,
ele é um livro que parece que foi escrito para hoje, assim, né? E ele prevê de uma maneira absolutamente impressionante tudo isso que a gente está vivendo hoje. E é um livro que aborda, né, o mundo de uma maneira maior, assim, né? Ou seja, tem um lado econômico, mas tem esse lado da espiritualidade, tem um lado da relação entre as pessoas. Ele era um psicólogo, né? Um dos maiores psicólogos que os Estados Unidos já teve. Então, isso é uma dica de leitura que eu daria para as pessoas para esse momento que a gente está vivendo. Esses meus 3 últimos livros são a minha transformação do cara que vivia como sócio de banco, né? Foi do mercado financeiro 20 anos, vem de um ambiente super conservador. Eu sempre fui um cara que fiz parte dessa direita, desse pró-mercado, etc. Esses 3 últimos livros que eu escrevi, eles são livros, eles não narram essa história, mas eles são essa história acontecendo dessa minha mudança. O primeiro, o que os donos do poder não querem que você saiba. O segundo, desigualdade, caminhos para uma sociedade mais justa. E terceiro, economia do desejo, a farsa da tese neoliberal. Então, eles são esse meu processo de descoberta. E eu acho até legal ler esses 3. São livros muito pequenos, muito pequenos. Tem gente que lê em um dia um deles, né? Mas é legal ler nessa ordem, porque aí o leitor faz a descoberta junto comigo, né? Ele vai fazendo essa descoberta, que foi essa descoberta que eu fiz. Até o Eduardo do último é diferente do Eduardo do primeiro livro, e dá para ver isso nos livros. Mas é muito legal acompanhar esse processo de compreensão do momento que a gente vive, assim. E queria agradecer muito a vocês, parabenizar pelo trabalho que vocês fazem, agradecer sempre a sua simpatia, do Renato, são pessoas muito queridas e é um espaço que tem um valor muito grande para esse nosso momento de país e para que a discussão seja sempre uma discussão com cores, né? Não seja uma discussão monocromática, com uma visão só. Então, contem sempre comigo, sempre que vocês precisarem. Muito bacana. Então, pessoal, continuem acompanhando o fórum. É muito importante que vocês também sempre curtam a gente, acompanhem nas redes sociais. Eu vou estar toda semana aí com um convidado novo, então vai mandando também para a gente perguntas. E é isso. Eduardo, mais uma vez, muito obrigada. Acompanhem o Eduardo nas redes, leiam os livros. Eu tenho certeza que vocês vão sair aí com muitas ideias boas para a gente continuar essa luta. Então, um beijo grande para vocês. Boa noite. Beijo, tamo junto.